Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Renan mais uma vez no nosso canal Home Bio, a gente aprender sobre ciência. E hoje eu vou falar para vocês sobre a última participação no canal no tema de ecologia, que vão ser as relações ecológicas, um tema muito legal que me inspirou muito a gostar de biologia quando eu era jovem. Espero que vocês gostem também. Como já disse, eu sou o Renan e vamos começar essa aula. As relações ecológicas, elas são divididas em algumas partes, a gente vai ver essas partes hoje, certo? Elas podem ser intraespecíficas ou interespecíficas, a gente vai ver o que é isso daqui a pouco. E cada uma dessas divisões pode ser harmônica ou desarmônica, certo? Vamos ver o que isso significa, mas começando do começo. A gente sabe que, como a gente viu nas aulas passadas, né? A gente tem uma certa organização para a vida, né? A vida vem ali da matéria inorgânica que vai se organizando, né? E tem algumas reações que permitem a vida, formando organizações básicas como as células se organizando em tecidos, né? Órgãos para desempenhar funções em seus sistemas, até formar um organismo. Só que depois de um organismo, as coisas são mais plurais, né? A gente tem uma série de interações entre esses próprios organismos, porque a vida não existe sozinha. Desde os primórdios dos tempos, né, milhões de anos atrás, a vida começou a interagir, começou a predar uma outra, começou a depender uma da outra para reproduzir e coisas assim. Então, a partir do momento que o organismo não está mais sozinho, a partir do momento que ele forma uma população, né, um grupo de indivíduos, eles podem começar a interagir, né, eles podem formar grupos, podem ser dependentes entre si de alguma forma, podem realizar ações e podem acontecer eventos entre esses indivíduos dessa população. Da mesma forma, a gente sabe que a gente não tem só uma população composta por um tipo de organismo, a gente tem muitas populações de diversos tipos de organismos formando as comunidades, certo? E elas também vão interagir entre si, a interação delas com o meio vai formar os nossos ecossistemas, certo? E essa aula é sobre ecologia, então a gente tem que entender que essas interações são inerentes à vida. A gente não tem um indivíduo no planeta que exista sozinho, né, sem realizar essas interações, essas relações ecológicas que são fundamentais, então, para a existência da vida no planeta, certo? Vamos se lembrar disso. Mas começando a falar dos tipos de relações e suas divisões. Essas relações, gente, elas vão poder ser harmônicas ou desarmônicas. As harmônicas vão trazer assim um saldo positivo, vamos dizer assim, para essas interações, porque ou ambos os lados vão sair ganhando, ou um vai sair ganhando e o outro não vai sair perdendo. Então o resultado final ainda é positivo, certo? A gente tem aí um estado melhor do que inicial, um estado melhor do que o inicial da interação. Então elas não trazem efeitos negativos. Já as desarmônicas vão ser relações mais, vamos dizer assim, de aproveitamento. Alguém está tentando sair ganhando em detrimento do outro. Então a gente vai ter um lado que vai sair ganhando e o outro que vai sair perdendo. Ou até mesmo os dois perdendo, certo? Vai haver uma desarmonia nesse encontro, embora alguém consiga tirar aí alguma vantagem. Mas o mais importante, pessoal, é lembrar que essas relações podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. É aí são palavras que podem parecer difíceis, mas não são. Percebam, o prefixo intra tem a ver com uma noção de dentro, interno, né? Uma coisa que está ali ligada ao mesmo grupo. Então, as relações intraespecíficas são relações entre indivíduos da mesma espécie, que são próximos, que estão ali na mesma população, certo? Agora, as interespecíficas, o prefixo inter, expressa a ligação entre uma coisa ou outra, coisas distantes, sabe, que estão interagindo. Então, é isso, entre específicas, como diz aí, como mostra aí na ilustração, da mesma espécie, como esses dois beija-flores interagindo. Agora, interespecíficas são de espécies diferentes, como esse lobo e esse coelho, certo? Espécies diferentes aí. Então, vamos começar falando das intraespecíficas, entre as interações entre as mesmas espécies. E vamos notar, gente, nos exemplos aí, quem ganha ou quem perde com essas interações, beleza? Vamos ver aí, tem uma série de imagens, a gente não tem texto, mas eu vou comentar os exemplos que estão aí nessas interações.
Primeiro de tudo, a competição, gente. A competição ela vai acontecer tanto no meio intraespecífico quanto no interespecífico, a gente vai ver mais para frente. Mas no intraespecífico, entre mesmas espécies, a gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, esses caprinos aí selvagens, né, essas cabras, a gente vê que elas estão batendo cabeça, brigando aí, né? E isso é muito comum nos caprinos quando a gente está num período de reprodução. Os machos brigam entre si pelo domínio das fêmeas, certo? E ela é uma relação desarmônica, a competição. Por quê? Ambos esses machos de cabra estão tendo ali que competir, despender energia, se machucar, correr riscos para poder reproduzir. Se eles estão aí tendo que fazer um esforço pelo esse recurso, então uma relação desarmônica. Esse recurso não veio harmoniosamente, não veio fácil, certo? Outro exemplo aí embaixo, a gente tem essa ave exuberante, o flamingo, né? O flamingo, eles são animais que andam em bandos e o alimento deles geralmente está disponível em lagoas, porque eles se alimentam de crustáceos, certo? Essas lagoas geralmente são termais e têm fatores específicos para esse alimento se desenvolver. Então, esses grupos competem por alimento, certo? Outro tipo de competição aí, pela alimentação. Agora, a última foto, lado direito, nós temos duas onças pintadas. Essas onças estão aí se encontrando num território no Pantanal, elas vão brigar porque isso é muito comum aos felinos. Os felinos precisam de uma área muito grande, eles são muito territorialistas, então eles protegem a sua área, eles demarcam com urina, com seu odor ali, porque eles precisam ter toda essa área para caçar ali e viver tranquilamente. Quando um invade o território do outro, há uma competição por espaço, certo? Então a competição vem de diversas formas e é aí desarmônica, certo? Continuando, outra relação aí intraespecífica, bem popular, canibalismo, né? Quando um indivíduo, um indivíduo se alimenta de um outro indivíduo da mesma espécie. De modo geral, isso é desarmônico, primeiro de tudo, que ele está reduzindo ali os indivíduos da própria população, né? Mas é uma prática que tem suas vantagens, né? Para quem está ali se alimentando. E por que tem essas vantagens? Da esquerda para a direita, o exemplo do louva-a-Deus. Quando o louva-a-Deus acasala, quando a fêmea é fecundada, ela vai precisar de energia para incubar os seus ovos até botar eles para eles se desenvolverem. E no momento da cópula, ela vê o macho como uma fonte de alimento para obter ali a proteína, a gordura necessária, certo? Então é um banquete disponível ali depois de acasalar e é uma prática que dá vantagem à espécie, porque a fêmea garante ali um recurso para assegurar o desenvolvimento dos seus ovos, certo? Da mesma forma, os polvos, como a gente vê embaixo, tem muitas espécies em que as fêmeas são maiores que os machos e no momento do acasalamento elas se aproveitam disso, até porque o macho tem que usar o tentáculo para fecundar ela e inserir esse tentáculo na cloaca, fazendo com que o macho fique vulnerável, né, a ser capturado. Então a fêmea também se aproveita desse momento de vulnerabilidade para se alimentar do polvo. Por último, ali a gente tem uma infestação de ratos. Em alguns animais de rápida reprodução, quando o alimento é escasso, eles se alimentam da própria prole, dos próprios filhotes. E no caso dos ratos, até mesmo não sendo filhotes, se houver escassez de alimento, eles começam a predar uns aos outros. Então, mais um exemplo aí de canibalismo, essa relação intraespecífica desarmônica. Agora, uma relação intraespecífica harmônica, a da cooperação. De modo geral, a gente tem dois tipos de cooperação, que são as colônias e as sociedades. As colônias geralmente são compostas por indivíduos que se reúnem em um espaço em comum para desempenhar uma função que favoreça a todos eles. No caso aí a gente tem exemplo da caravela portuguesa, né, um quinidário, um sifozoário, um grupo específico aí de água-viva, e ele é formado por diversos indivíduos, não é apenas um, não é um ser só. Então são vários indivíduos desempenhando diversas funções para manter esse corpo aí que a gente está vendo. A gente tem indivíduos que trabalham nessa cabeça aí para sustentar a flutuação, né? Esse saco superior aí que ajuda na flutuação. A gente tem células responsáveis pela digestão. A gente tem ali outras células que vão estar, outros seres, né? Outros indivíduos que vão estar responsáveis por capturar as presas com os tentáculos, certo?
E é assim que funciona. Da mesma forma, a gente está vendo aí um coral, né? Outro tipo de quinidário, uma colônia de pólipos. Eles vão produzindo essa formação calcária e esse corpo, né? Esses ramos. Mas trabalham todos juntos. Todos eles secretam esse cálcio. Todos eles se alimentam e dividem o alimento, certo? Então, uma colônia aí de corais. Agora, a outra modalidade são as sociedades, que tem a ver com esses insetos sociais que a gente conhece bem, como a formiga, as abelhas, os cupins, como está aí na imagem, certo? E aí o que acontece nas sociedades é que, apesar desse grupo de animais serem da mesma espécie, eles têm algumas diferenças anatômicas e têm funções diversas, né? Eles têm assim, divisões de trabalho. No caso das formigas, a gente sempre ouve, a gente sabe que tem uma rainha, a gente sabe que tem algumas formigas que são operárias, né? Algumas são exploradoras, outras são guerreiras, coisas assim. No caso do cupim também. A gente tem operários, a gente tem esses cupins de revoada, que voam, como a gente está vendo na imagem. A gente tem um casal de cupim, rei e rainha, que efetua a reprodução, então eles são divididos em classes de funções bem específicas. É assim que funciona a cooperação nas sociedades. E essas atividades são extremamente vantajosas, né? Porque a gente tem, como diz o nome, uma série de indivíduos cooperando por um objetivo em comum. Então, esses indivíduos têm muito sucesso nos ecossistemas, certo? Agora falando das interações interespecíficas, agora são interações que são entre espécies diferentes, certo? Não são mais entre as mesmas espécies. Como eu falei previamente, a competição ela está presente tanto entre as mesmas espécies quanto espécies diferentes. Agora, falando nas interespecíficas, competição interespecífica entre espécies diferentes, a gente vê aí no primeiro exemplo, a gente tem uma série de pastadores da savana africana. A gente tem zebra, a gente tem gnus, a gente tem rinocerontes. Todos eles têm um objetivo em comum, se alimentar, certo? Nessa vegetação aí presente. E eles vão competir por esse alimento, certo? Na estação de seca, esse alimento vai ficar escasso. Quem comer mais, quem tiver a oportunidade de achar alimento, vai sair na vantagem. Então, é uma relação desarmônica de competição. E a imagem da direita, eu gostaria de lembrar vocês que essas relações não são só entre animais, são entre qualquer espécie, de qualquer organismo. E o que a gente está vendo aí, a gente chama de dossel, né? É a copa das árvores que cobre a floresta, né? Ah, Renan, mas onde é que está a competição? O que isso tem a ver? Bom, a floresta tem alguns fatores limitantes, e entre eles, para as plantas, a luz é um deles, porque as plantas precisam fazer fotossíntese. Essas árvores vão buscar crescer o mais alto, né, e ocupar a maior área possível para capturar melhor essa luz. As árvores que não têm capacidade de crescer, atingir esse dossel, ter altura suficiente, etc., vão ter a luz limitada, certo? Então essas árvores estão competindo pela, pelo alcance dessa luz. E é uma relação interespecífica. Quando eu falo árvores, não é uma espécie só. Tem várias espécies de árvores aí, como a gente está vendo nessa imagem. Tem várias folhas diferentes, cores diferentes, certo? Então, competição desarmônica interespecífica. Uma relação muito popular interespecífica é o mutualismo, uma relação harmônica em que todos saem ganhando. Eu trouxe uma série de exemplos aqui e existem vários mesmo, pessoal. Primeiro, à esquerda, a gente está vendo aí esse crocodilo do Nilo com a boca aberta e um pássaro dentro dele. Esse crocodilo não está comendo pássaro, pelo contrário, esse pássaro é chamado de pássaro palito, justamente porque ele vai comer os resquícios de alimento de dentro da boca do crocodilo. Por que os dois saem ganhando? O crocodilo ganha uma limpeza dental, que ele tira essas sujeiras em decomposição, podem causar infecção, podem gerar bactérias ali, e o pássaro vai se alimentar desses resquícios. Então os dois saem ganhando, certo? Ali embaixo do crocodilo, a gente tem um caranguejo. A gente chama esse caranguejo de caranguejo ermitão, certo? Porque ele usa essas conchas, vai trocando essas conchas aí para se proteger, né? E a gente não só vê uma concha em cima dele, mas a gente está vendo algumas anêmonas.
E qual é a vantagem? Você pode pensar assim, esse caranguejo está carregando tudo isso nas costas, essa anêmona aí, que isso? É vantajoso, pessoal, porque a anêmona, ela tem esses tentáculos, né, um quinidário, esses tentáculos são urticantes, né, eles queimam, eles defendem o caranguejo das presas. Então a anêmona serve como segurança para o caranguejo. Por outro lado, a anêmona é um ser céssio, né, ele sempre vive no mesmo lugar. Só que se ele está fixado nessa carapaça desse caranguejo, ele pode se locomover agora. A anêmona vai ter acesso a águas mais ricas de alimento, né, águas melhores, não vai ficar presa sempre no mesmo lugar. Essa é uma relação mutualística muito interessante. Geralmente, o próprio caranguejo pega a anêmona e coloca ela nessa carapaça para ganhar aí essa segurança. Bem interessante, né? Aí no meio, essa mancha verde pode até parecer uma planta, mas não é uma planta. Isso aí se trata de um líquen, e um líquen é uma associação mutualística entre um fungo e uma alga, certo? A alga mora dentro do corpo desse fungo e, em troca, essa alga faz fotossíntese e produz alimento para o líquen, certo? Então, os dois saem ganhando aí. A alga ganha abrigo, o líquen ganha alimento. Ali em cima, a gente tem um passarinho, à direita. Esse passarinho chama garça boiadeira e não é só dos bois que ela se aproveita, aí ela está no meio de ovelhas, né? Essa garça, ela segue os rebanhos porque os rebanhos ficam infestados com moscas. E ela come essas moscas, certo? Fonte de alimento para a garça. Só que essas moscas são parasitas para esses rebanhos. Então o rebanho também se beneficia. O rebanho tem esse parasita removido e a garça ganha alimento. E por último, ali embaixo, a gente está vendo uma abelha em cima de uma margarida. Outra reação ou interação mutualística muito importante. A polinização, certo? Essa abelha está ali retirando o néctar da flor, né? Retirando alimento. E essa abelha vai fazer o serviço de polinização, indo de flor em flor, fazendo com que essa planta se reproduza, certo? Porque as flores são os órgãos sexuais da planta. Essa interação é muito importante, pessoal. Todos os ecossistemas que a gente possa imaginar hoje em dia, terrestres em sua maioria, vão ter ali essas angiospermas, né? Vegetais com flores, precisando que essa fecundação por polinização seja feita. Então, uma relação mutualística muito importante, certo? Continuando, próxima interação é a relação interespecífica do comensalismo. O comensalismo, gente, também está muito ligado à alimentação. Mas no comensalismo, uma das partes vai sair ganhando por se alimentar e a outra não vai sair perdendo. Não tem competição, certo? É uma relação harmônica. Ali, no exemplo, a gente tem um tubarão-tigre e ele está sendo seguido por esses peixes. A gente chama esses peixes de rêmoras. As rêmoras se alimentam dos restos da alimentação do tubarão, né? O tubarão é um animal agressivo e quando ele se alimenta, ele fragmenta muito o seu, a sua vítima, né? Vamos dizer assim. E essas rêmoras pegam esses pedaços de alimento que sobram e se alimentam. Então elas seguem esses grandes seres do mar, como tubarões, baleias, golfinhos, para se aproveitar desse alimento. A mesma coisa acontece com o peixe-palhaço, que vive aí na anêmona. A anêmona captura as suas presas e os restos alimentares são ingeridos pelo peixe-palhaço. E por último aí, por exemplo, a gente tem os animais carniceiros, né, que se alimentam dos restos dos caçadores e fazendo assim uma boquinha sem causar competição, certo? A próxima relação é bem parecida com o mensalismo, relacionada com a divisão de espaço e não do alimento, né? Uma associação mais relacionada a isso, mas da mesma forma, um lado vai se favorecer e o outro não vai competir, nem vai sair ganhando. O primeiro exemplo à esquerda, a gente tem uma rã dentro de uma bromélia. E nesse caso a rã é a inquilina, né? O nome já diz, né? Está alugando espaço ali de alguma forma, está usando o espaço de alguma forma. A rã vai pôr seus ovos e os seus girinos vão se
desenvolver aí dentro dessa água que acumula no meio da bromélia, certo? Um espaço recluso que vai proteger essa cria. E para a bromélia isso vai ser indiferente, os girinos não vão se alimentar da bromélia, não vão interferir ali no ambiente, certo? Então, inquilinismo. Aqui a gente tem o peixe palhaço de novo na anêmona, porque além de se alimentar, como a gente falou no comensalismo, ele também usa esse espaço para morar e se proteger. A anêmona, como a gente já comentou, né, é um quinidário, esses tentáculos aí causam urticância, né, paralisam, machucam as presas, mas o peixe palhaço produz um muco na pele para se proteger dos tentáculos, e ele mora ali firme e forte, tem toda a segurança de estar ali protegido pela. E ali na foto da direita a gente tem mais bromélias, mas dessa vez a interação é em relação à árvore. Essa bromélia está ali de inquilino na árvore, se aproveitando da umidade, da luz do sol oferecida por essa altura, e não está interferindo na árvore. Então ela está aí usando esse espaço, realizando inquilinismo, certo? Classe específica harmônica. Agora, uma relação interespecífica não harmônica e muito comum, né, tão necessária, estreitamente ligada com a cadeia alimentar, é o predatismo e a herbivoria, certo? Os consumidores primários da cadeia alimentar estão comendo quem? Os produtores, né? São os herbívoros comendo os vegetais. Herbivoria, como no exemplo desse panda aí comendo eucalipto. Porém, os demais consumidores, secundários, terciários e afins, são predadores, né? Como a gente tem o exemplo aí, o morcego predando o louva-a-Deus e a cobra predando o morcego. Predadores, predatismo acontece o tempo inteiro, né? Para os animais se alimentarem. É natural, mas desarmônica, porque algum deles sai perdendo enquanto o outro se alimenta. Outra relação interespecífica muito comum é o parasitismo, né? A gente ouve tanto falar o parasitismo aí que um ser se aproveita do outro, traz doenças. A gente costuma assumir que é desarmônico, mas esse conceito está sendo revisto, porque alguns parasitas coexistem com seus hospedeiros muito bem, ainda mais a natureza, certo? Muitas vezes não é interessante para o parasita que seu hospedeiro morra jovem, que fique debilitado de saúde, afinal, o parasita depende do seu hospedeiro para viver, certo? Mas, no geral, essas relações tendem a ser desarmônicas e tendem a trazer aí efeitos colaterais para o hospedeiro. Seguindo os exemplos, da esquerda para a direita, temos o mosquito ali, bem conhecido, né? O Aedes aegypti, responsável pela transmissão de algumas doenças como a dengue. Ele é um parasita hematófago, assim como o carrapato estrela ali embaixo, né? Esse carrapato que aparece aí em gado, às vezes até em cães, né? Em capivaras, muito comum, transmissor da febre maculosa. Ambos são hemofílicos, né? Que a gente chama hematófagos. Hematófagos se alimentam de sangue, né? Hemofílicos são atraídos pelo sangue. Então, parasitas aí que vão chupar o sangue do hospedeiro, né? Se alimentar do hospedeiro. Ali no meio, a gente tem um vegetal, né? Uma planta sofrendo com uma doença que a gente conhece como ferrugem, que é causada por um fungo, certo? Então, lembrando que as relações não são só sobre animais, são sobre espécies, certo? Temos outro exemplo ali, um verme, um plateuminto bem conhecido, a solitária, certo? Que atinge aí o nosso sistema digestivo, se aloja no intestino delgado, se alimenta do nosso alimento, causa lesões graves, né, dores, complicações generalizadas no hospedeiro. Outro exemplo de parasita. E por último, gente, ali no canto inferior direito, a gente tem um exemplo muito legal de uma formiga que foi parasitada por um fungo, né? Esse fungo contamina a formiga com seu esporo, se desenvolve dentro dela, e quando ele está pronto, né, está no seu estágio de reprodução, o fungo assume controle do sistema nervoso dessa formiga, obriga ela a subir em lugares altos na copa das árvores, e aí ele se prolifera, gera esse cogumelo, aí espalha mais esporos e contamina mais formigas. Então, essa formiga se torna um zumbi graças a esse cogumelo, certo? A esse fungo aí.
Interessante, né? Ótimo exemplo de parasitismo. Mais um exemplo de relação interespecífica ainda desarmônica é o amensalismo. O amensalismo envolve você desenvolver substâncias que reprimam o desenvolvimento dos demais seres ao seu redor. Como isso funciona, Renan? Vamos ver exemplos para exemplificar melhor. Ali à esquerda nós temos uma planta do gênero Pinus, certo? É um pinheiro. E essa planta desenvolve uma cera, ela secreta uma cera na sua folha. E quando essas folhas caem ao chão, essa cera espalha no solo e torna ele estéril às demais espécies que tentarem se desenvolver em volta. Geralmente, vegetais não conseguem se desenvolver em volta do pinus, certo? Porque ele secreta essa substância. Então, só quem tem a chance de desenvolver é ele e as demais plantas, filhas dele, que vão nascer em volta. Amensalismo, certo? Inibiu, substância inibidora no meio ambiente. Ali no meio a gente tem uma foto de um mar, né? A água está vermelha, vocês podem pensar que é poluição ou que alguém morreu ali, né? Não é nada disso, gente, não é nada disso. Isso aí a gente chama de maré vermelha, literalmente, e se trata da proliferação de algas vermelhas, né? Elas se reproduzem assim de forma explosiva, né? Uma grande população se formando, chega até a pintar a água. Essas algas que a gente chama de rodófitas, algas vermelhas, certo? E quando elas estão em alta concentração, assim, elas liberam substâncias tóxicas que inibem a proliferação de demais organismos na água. É muito tóxico, isso afeta até a fauna de grande porte, pode fazer mal para nós, para os peixes, para demais animais aquáticos de grande porte, certo? E por último, aí à direita, a gente tem essa placa de Petri, né, um experimento, que mostra o seguinte, gente, um exemplo muito bom de amensalismo e fundamental para nós hoje em dia, é a produção de penicilina pelos fungos. Penicilina é um antibiótico muito usado nos nossos medicamentos hoje em dia. E aí está o exemplo da eficiência dele. Nessa placa, a gente tem os pontos pretos, que são alguns fungos, provavelmente do gênero Aspergillus, e esse fungo libera penicilina ao seu redor para inibir a proliferação de bactérias. As bactérias estão em toda a placa, nessa massa branca que a gente está vendo aí, menos em volta desse ponto preto que é o fungo, porque o fungo secretou essa substância e inibiu a bactéria. Então, outro exemplo de amensalismo aí é uma substância interferindo no ambiente e inibindo o desenvolvimento dos demais seres, né? Uma relação desarmônica para quem está tentando se desenvolver, mas ainda assim uma defesa para quem está nesse ambiente. E por último, entre as relações interespecíficas, a gente tem o esclavagismo, como diz o nome, tem a ver com escravagismo, escravidão, certo? Porque é uma relação meio de abuso, em que se abusa de um serviço, uma espécie abusa do serviço da outra. À esquerda nós temos uma espécie de formiga com alguns pulgões. Esses pulgões são insetos que absorvem a seiva das plantas. Essa seiva é muito rica em glicose, né, açúcar. E as formigas adoram açúcar. A gente sabe que onde tem açúcar tem formiga. E as formigas manipulam esses pulgões, trazendo eles para plantas próximas ao formigueiro, fazendo com que os pulgões secretem essa substância, né? Apertando eles, fazendo com que o sistema digestório deles solte essa substância, para elas se aproveitarem, extrair essas substâncias. Às vezes elas até levam os próprios pulgões para dentro do formigueiro para extrair essa substância. Então, uma relação de esclavagismo. À direita, a gente tem um exemplo com pássaros. Esse pássaro preto é um filhote de uma espécie que a gente chama de chupim. E os chupins são muito oportunistas, eles não constroem ninhos. Eles simplesmente botam seus ovos em ninhos de aves que, que sejam do mesmo porte, que sejam no meio ambiente que eles, né? A fim de que essas aves sejam pais postiços, para que eles não tenham que cuidar dessa cria. Então, esse ovo é depositado num ninho estrangeiro, chocado por esses pais postiços, alimentado, né? Os filhotes são alimentados por esses pais postiços. O chupim é um filhote que cresce muito rápido, fica forte rápido, então ele tende a ganhar mais alimento.
Muitas vezes ele até derruba os demais filhotes competidores do ninho para ficar só ele exclusivo com os pais postiços. E esses pássaros cuidam assim de uma espécie estrangeira e sofrem esclavagismo, certo? Então tá aí mais uma relação que é desarmônica, muito desarmônica para um lado, mas se tira proveito pela espécie que está usufruindo, certo? Aí só um esquema para a gente relembrar que as divisões são intraespecífica e interespecífica, podendo ser harmônica ou desarmônica, e as que estão em azul são harmônicas, né, como colônia, sociedade, mutualismo, comensalismo, e as em vermelho são as desarmônicas, né? Mais legal que isso, a gente tem aqui esse mapa mental do blog Descomplica. Aqui a gente tem todas as informações que a gente viu até agora sobre essas interações. Se são interespecíficas, se são intraespecíficas, se são harmônicas, são desarmônicas, quem sai ganhando, se um sai ganhando, se o outro sai perdendo, e qual é o nome dessa interação, certo? Então, muito legal construir um mapa mental desse, ou consultá-lo, né, para melhor entendimento, e a disposição desse aqui está muito bom. Tentem produzir seu próprio mapa mental, tentem pensar assim, e tentem enxergar todas essas informações aí do conteúdo que a gente viu agora. E por fim, qual a importância dessas relações, Renan? Por que eu tenho que decorar isso? Eu acho que você não tem que decorar, mas eu acho que você tem que ter um entendimento. Como a gente falou no começo da aula, todos os organismos presentes na nossa biosfera são dependentes dos nossos ecossistemas e todos os ecossistemas são formados a partir dessas interações. Todas as espécies dependem das demais espécies para se alimentar, para ter alguma interação, para ter uma vantagem, para ter alguma dinâmica ecológica. Também depende dos próprios indivíduos da sua própria espécie, né? Para interagir, apesar da competição, pode haver cooperação, né? Como a gente viu no cooperativismo, eles precisam, a gente precisa ter interação para reprodução, né? Grupos de animais, grupos de seres vivos aí proliferando junto, interagindo junto para garantir que essa espécie perpetue, certo? Então a gente tem que ter a consciência de que esse é um conteúdo fundamental para a gente entender a importância da diversidade e para entender o respeito da dinâmica da ecologia. Como eu falei no começo da aula, essa foi uma das matérias mais inspiradoras para mim para estudar ciência. Sempre me encantou a interação entre os seres vivos e eu espero que vocês se interessem e tenham gostado dessa aula. Essa foi minha última aula com o Romebio. Agradeço a todos que me assistiram, todos que me ajudaram, todos que me apoiaram. Foi uma ótima experiência. Eu, como professor, espero sempre compartilhar meu saber e todos que quiserem aí se comunicar e aprender mais, estou à disposição. Grande abraço, pessoal.